Sejam muito bem-vindos ao canal Joga Simples. O meu nome é Luís Perfeito e hoje trago-vos... Não consegui ver o grande derby Atlético Mineiro-Cruzeiro. Custou muito, não consegui ver, a Sport TV Portugal não transmitiu o jogo, eu sinceramente fiquei à espera de um link para ver o jogo através da internet, mas eu errei, eu enganei-me no horário de jogo, pensava que o jogo dava 1 hora e afinal o jogo deu a outra hora. No meio disto tudo, e vocês sabem que está no ar o Europeu, e nesse horário às 8 tive a ver um jogo do Europeu, o jogo passou-me, não consegui ver o jogo, sei que o jogo já está disponível por completo na internet, mas por falta de tempo, falta de disponibilidade, eu preferi gravar hoje o vídeo, falar um pouco sobre o jogo, apesar de eu não o ter visto na íntegra. Não vou conseguir analisar a partida do primeiro ao último minuto, vai ficar para futuros jogos do Cruzeiro. Eu realmente ando com falta de tempo, esta não é a minha vida, o YouTube é apenas um hobby, um passatempo, é a minha forma de comunicar e de como eu vejo o futebol, e realmente essa falta de tempo faz com que eu não me consiga dedicar a 100% a ver os jogos que eu gostaria de ver e comentar os jogos que eu gostaria de comentar. E então esta falta de tempo deve-se também ao tempo de trabalho, ou seja, como agora os campeonatos na Europa estão parados, é a altura em que eu tenho mais reuniões, mais trabalho, falar com os diretores dos clubes, falar com os presidentes dos clubes, muitas reuniões. São neste preciso momento 8h15 da noite em Portugal, ou seja, cheguei há pouco mais de 30 minutos, sentei-me, organizei-me e estou a fazer este vídeo só para o canal também não ficar parado. Já levo 3, 4 dias em que não consigo colocar vídeos e hoje mesmo só falando um pouco sobre o Cruzeiro e na grande vitória do Cruzeiro, aproveitei o momento, este espaçozinho que tenho à luz natural, e então realmente não só dar uma mínima justificação da falta de tempo de não conseguir ver o jogo do Cruzeiro, estar aqui a falar um pouco com vocês. E antes de falar do Cruzeiro, eu acompanhei a semana toda de notícias sobre o futebol brasileiro. Reparei que o Fred foi contratado pelo Atlético Mineiro. O que eu não entendo é como é que Fred faz um treino e é escalado no 11 inicial. Não faz parte da minha forma de ver o futebol. De certeza que Paulo Bento não iria utilizar um jogador só com um treino. Acho que o Brasil precisa de mudar um pouco a forma de ver e de pensar o futebol. O Fred não tem rotinas com os seus companheiros de equipa. O Fred não sabe que tipo de organização, que tipo de estratégia o treinador tem para o jogo com o Cruzeiro, e isso faz-me um pouco de confusão. Eu tenho recebido muitas mensagens de brasileiros, praticamente brasileiros, a perguntarem-me sobre o Rafael Martins, e a pergunta era no sentido se Rafael Martins iria resolver todos os problemas de ataque do Cruzeiro. Eu acho que não. No imediato, eu acho que não. Vocês têm que pensar no futebol como, primeiro, um coletivo e depois em termos individuais. E o treinador português, basicamente, e o treinador europeu pensa muito primeiro no coletivo e depois no individual. Ou seja, corrigir primeiro os problemas coletivamente e só depois, individualmente, corrigir os aspectos menos bons de cada futebolista. Se Rafael Martins chegasse agora ao Cruzeiro, ele iria resolver os problemas de ataque? Não. O Cruzeiro foi ao Independência e marcou 3 golos. Portanto, não é por aí. Se Paulo Bento conseguir consertar coletivamente a sua equipa, dando o rumo das vitórias, é isso que os torcedores do Cruzeiro querem. Se consertar o rumo das vitórias e coletivamente for mais forte, aí sim Rafael Martins virá para o Cruzeiro ajudar, ser mais um no processo de organização do Cruzeiro. Portanto, pensar primeiro coletivamente e só depois individualmente. É claro que eu tenho ouvido e lido Maxwell, Maicon, Sobis, Rafael Martins, são excelentes contratações, mas primeiro os jogadores teriam que se integrar no coletivo, na forma de pensar de Paulo Bento e na sua organização. Falando um pouco de jogo, eu fui à internet ver alguns lances polémicos, porque um derby teve 5 golos e 4 expulsões, só para diferenciar um pouco. Por exemplo, em Portugal, nós chamamos o jogo entre equipas da mesma cidade um derby. Por exemplo, Benfica Sporting são duas equipas de Lisboa, um derby. Benfica Porto são duas equipas de cidades diferentes, é um clássico. E vocês aí no Brasil acho que chamam clássico ao Atlético Mineiro, Cruzeiro,
mas para mim, como são duas equipas da mesma cidade ou do mesmo estado, é um derby. E então, como eu não vi o jogo na íntegra, completo, eu vou pedir também a vossa interação no que diz respeito à estrutura de jogo. Muito bem, o Cruzeiro começou com Fábio na baliza, Lucas lateral direito, Brian lateral esquerdo, dupla de centrais Bruno Rodrigo e Bruno Viana, dois volantes Lucas Romero e Henrique, depois dois extremos Elber do lado direito e Alisson do lado esquerdo, e a minha dúvida está, Riascos é o centroavante e Arrascaeta, na minha opinião, pelos lances, atuava atrás do Riascos, fazendo um 4-2-3-1. É lógico que quando o Cruzeiro tinha bola, Arrascaeta era o primeiro homem a colar-se a Riascos. Quando o Cruzeiro não tinha bola, Arrascaeta descia para a linha do meio campo, fazendo o trio na linha de Elber e Alisson, no sentido de ajudar no preenchimento de espaço sobre a linha ou sobre os comportamentos defensivos do Cruzeiro. Aí está a minha dúvida. Sobre o jogo, gostei da atitude do Cruzeiro. Paulo Bento teve uma semana inteira para planear, organizar o jogo contra o Atlético Mineiro. Achei a organização defensiva do Atlético Mineiro muito fraco, muito desorganizado, não só posicionalmente, mas como outros comportamentos e princípios, como as coberturas defensivas, e o Cruzeiro tirou partido e muito bem dessa situação. Eu acho que Paulo Bento, na semana de preparação, mudou os comportamentos da equipa. Vocês viram que o Cruzeiro baseava-se muito na posse de bola e no ataque posicional, e neste jogo Paulo Bento muda os comportamentos para um puro contra-ataque, ou seja, explorando os corredores laterais, tanto por Alisson como pelo próprio Elber, na sua velocidade, na sua verticalidade, e Arrascaeta muito bem, sempre colado ao Riascos e sempre nas segundas bolas. E aí acho que Paulo Bento surpreendeu não só o treinador da equipa adversária, como dos próprios adeptos, dos próprios torcedores. Vi muitos lances de contra-ataque, Paulo Bento sempre na expectativa cá atrás, o Cruzeiro, e quando roubava a bola, a transição ofensiva tinha uma velocidade grande, partindo para um contra-ataque puro, ou seja, a explorar os erros defensivos do adversário. O primeiro golo do Atlético Mineiro é um livre, é leis de jogo, não vou contestar. O Fábio teve azar, a bola bate na barreira, trai o guarda-redes e o Atlético faz 1-0. Aí pensei que o Cruzeiro iria tremer, mas não, muito bem, o Cruzeiro foi para cima e o golo do Cruzeiro nasce num pontapé de baliza. E esse lance, vocês podem ver, é um pontapé de Fábio, em que um jogador do Cruzeiro consegue cabecear a bola e vai aparecer, como vocês podem ver, Arrascaeta em linha com Riascos, em que aproveita muito bem, faz o cruzamento, Riascos vai aparecer no segundo poste, como vocês podem ver, e muito bem Alisson, que é o extremo contrário, a fazer a diagonal para dentro e com remate de primeira consegue fazer o empate, que foi uma reação muito boa para a equipa do Cruzeiro, jogando fora, num ambiente hostil. Depois o Cruzeiro consegue fazer o segundo golo, é uma jogada que envolve o corredor esquerdo, Arrascaeta recebe um passe de costas para a baliza e com um pormenor técnico delicioso consegue ganhar a linha de fundo e fazer o cruzamento. Vocês reparem na lentidão dos defesas do Atlético Mineiro que permitiram que Riascos, partindo de trás, conseguisse ganhar a bola, ser mais rápido e conseguir fazer o segundo golo, que deu uma lufada de ar fresco à equipa do Cruzeiro. Depois o Atlético Mineiro consegue realmente o empate em seu estádio. O segundo golo do Atlético Mineiro, vocês como podem reparar, eu acho que a linha defensiva do Cruzeiro está mal posicionada. O Bruno Rodrigo chama a atenção de um homem e depois há outro nas costas do Bruno Rodrigo que não está a marcar ninguém e vai obrigar depois o terceiro homem do Cruzeiro a fletir sobre o homem que está no meio, mesmo à entrada da grande área. O passe depois, através de uma tabela, acho que é o Robinho, faz uma tabela com o primeiro homem que está dentro já da área do Cruzeiro, e depois, vocês reparem na linha, nós temos 5 jogadores do Cruzeiro, em que o homem do lado oposto, na linha defensiva do lado oposto do Cruzeiro, ele vai muito na referência de um jogador e cola-se ao segundo homem do Atlético Mineiro, deixando de vago o corredor contrário à bola. E aí o jogador aparece nas costas, faz o cruzamento e o Atlético Mineiro marca
por intermédio de Fred. Depois a grande reação, e eu como não vi o jogo completo, eu não vou discutir os vermelhos, as faltas, sei que o Cruzeiro teve 3 expulsões, muito difícil gerir essa situação, mas mesmo assim, não sei quantas expulsões já tinha havido da parte do Cruzeiro, eu sei que o Cruzeiro tem uma bola parada no corredor direito da sua equipa, e realmente aquele jogador que eu já critiquei, o Bruno Rodrigues, eu já critiquei, é o jogador que no lance de bola parada faz um golo muito bom de cabeça a peixinho, e que realmente um golo importante que dá os 3 pontos à equipa de Paulo Bento. Mais uma vez a linha, a defesa à zona do Atlético Mineiro muito mal, e Bruno Rodrigo muito inteligente a aparecer ao segundo posto e a fazer um bom golo, e que deixa assim Paulo Bento com 8 pontos, se não estou em erro, já saiu da zona de rebaixamento. Infelizmente, e fico com muita pena, não consegui ver o jogo, e quis fazer hoje já um vídeo para falar sobre a grande reação do Cruzeiro, que esteve a ganhar, viu-se a empatar e conseguiu fazer o terceiro golo. Uma vitória muito importante para Paulo Bento, e espero que aquilo que aconteceu contra o São Paulo não se venha a repetir. É uma vitória muito boa, vamos ter já um clássico em que quarta-feira, acho que é quarta-feira, o Cruzeiro vai ter o Flamengo em casa, ou seja, depois da vitória do Botafogo houve uma escorregadela para depois haver uma grande vitória num derby, e eu espero que Paulo Bento e a sua equipa consiga dar o rumo às vitórias e não tropeçar agora contra o Flamengo, porque é muito importante encontrar o rumo das vitórias. Deu para reparar que Paulo Bento no Brasil está a começar a ter crédito, não só por este resultado ou por resultados anteriores, pela forma como as equipas jogam, muito organizadas, seja em ataque posicional, seja em contra-ataque, mesmo a nível defensivo, há comportamentos que já ganham forma, apenas Paulo Bento tem que se preocupar em corrigir posicionamentos, e na minha perspectiva e nas minhas análises eu tento ser imparcial, mas eu não vou esconder, não vou mentir, que eu quero que o Cruzeiro ganhe. Eu quero que o Cruzeiro ganhe. Porque o técnico é português, eu gosto de Paulo Bento e eu estou a seguir o Cruzeiro. Por isso, adorei mais o resultado do que o jogo. Primeiro porque não vi o jogo, e depois acho que as 3 expulsões vai pesar, eu acho que vai pesar na estrutura e na organização para o jogo do Flamengo. E aí é a minha grande preocupação. Paulo Bento tem que encontrar soluções, não só aquela solução de tira um jogador, mete outro, mas incutir a organização e os comportamentos, princípios de jogo. E aí Paulo Bento, eu acredito que vai fazer um bom trabalho, e principalmente acredito na vitória. Da minha parte, peço imensa desculpa por não ter visto o jogo, não consegui. Prometo que quarta-feira vou tentar ver o jogo, e resta-me agradecer o vosso apoio. E maltinha, grande abraço, subscrevam o canal, quem não conhece o canal, vejam os vídeos passados, subscrevam, deem um like, partilhem o vídeo, e vemo-nos na quarta ou quinta-feira depois de uma grande vitória do Cruzeiro. Tá bem, malta? Grande abraço.